Estamos atualmente aqui nessa série, nessa playlist, estudando o novo Código de Processo Civil. Enfim, o processo civil inteiro, desde o começo. Já demos várias aulas aqui sobre litisconsórcio, intervenções de terceiros. Atualmente estamos estudando os institutos processuais, não institutos processuais, as pessoas do juiz, do Ministério Público, essas instituições, a advocacia pública e a defensoria pública. No vídeo de hoje vamos estudar o Ministério Público e algumas modificações que aconteceram no novo Código de Processo Civil, com suas garantias, suas prerrogativas da função. Primeira coisa que eu queria falar para vocês em relação ao Ministério Público, deixa eu descer aqui, e aqui vai estar passando aqui para vocês, aqui à direita, e deixa eu colocar, aqui, primeiro tópico será o tópico 2.1, o MP como parte. Por que o MP como parte? Porque todos sabem, o MP pode atuar como parte ou como custos legis, que é também conhecido, o pessoal mais chama assim, como fiscal da lei. O MP pode atuar como parte ou como fiscal da lei. Isso é muito importante que a gente entenda desde o começo. No Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, ele estipulou as informações sobre o Ministério Público entre o artigo 176 e o 181. Então a gente pode, primeiramente, a primeira informação que a gente tem é que o Ministério Público tem dupla atuação. Vamos falar então pela primeira parte, que é o Ministério Público atuando como parte. Quando que é que o Ministério Público vai atuar como parte? O primeiro caso está no artigo 177, que é nas hipóteses segundo a expressa previsão legal, e o 177 fala o seguinte: o Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. E aqui tem as hipóteses onde existem as ações individuais, substituições processuais ou também as ações coletivas. São hipóteses em que ele vai então atuar como parte. Mas isso não é apenas um requisito, temos mais um requisito, que é o requisito da finalidade constitucional. Como aqui fala, o que seriam essas atribuições constitucionais? Isso a gente vai ter de lá na Constituição Federal, lá no artigo 127 da CF, e estabelece lá estabelece as causas em que o Ministério Público atuará, que será as hipóteses onde existem 4 requisitos que vão ser necessários. Porque mesmo quando houver aquele caso que a gente viu aqui, das atribuições constitucionais, vai ter de ter 4 casos, que são a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa dos interesses sociais, ou também os interesses individuais disponíveis, porque os indisponíveis, os direitos individuais disponíveis, eu escrevi errado aqui, quase que eu falei para vocês, disponíveis, os direitos individuais indisponíveis, que são aqueles que as pessoas não podem se dispor, não podem desistir dessas ações. Então, esses são os casos em que ele poderá atuar como parte. E aqui, de forma análoga, quando eu fiz para vocês aqui um quadrinho sobre as causas de suspensão, impedimento, existem as causas de prerrogativas processuais do Ministério Público, que tem um quadrinho aqui que vai aparecer para vocês agora. Quais são as prerrogativas dos membros do Ministério Público? Ou seja, quais são os seus direitos? Então, primeiro é a intimação em vista pessoal, por carga ou remessa ou por meio eletrônico. Isso está no 180 e 183 do novo Código de Processo Civil. E o 183 fala o seguinte: não se há 183, parágrafo 1º, na verdade quase que eu falei o parágrafo errado também. A intimação pessoal far-se-á por carga ou remessa ou por meio eletrônico. Segundo prerrogativa é o prazo em dobro. Então os membros do Ministério Público se dispõem de prazo em dobro, seja para manifestar, para os recursos. Isso está no 180. 180 fala: o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do artigo 183, parágrafo 1º, que foi o que a gente viu, que ele pode ser intimado pessoalmente ou por meio eletrônico. Terceira prerrogativa
isenção do pagamento de despesas processuais, inclusive preparo e porte de remessa. Como a gente vai ver mais na frente, a Defensoria Pública também tem essa prerrogativa de função. Quarta prerrogativa, isenção no pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovado má-fé. Então, os membros do Ministério Público não precisam pagar os honorários advocatícios no início da ação. Quinto, intimação pessoal das testemunhas por si arroladas. Isso está lá no 455 do Código de Processo Civil. Por que acontece? Isso aqui é uma diferença grande para a advocacia privada. Na advocacia privada, o advogado interessado, ele mesmo por si só, deve levar as testemunhas para a audiência. Já o juiz apenas intimará essa testemunha caso ela não compareça, esteja essencial para o processo. Já para os membros do Ministério Público, não existe essa intimação pessoal através do próprio ordenamento judiciário, que vai intimar essas testemunhas para os membros do Ministério Público. E o artigo 455, parágrafo 4º, estipula: a intimação será feita pela via jurisdicional quando, inciso 1º, foi frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo, inciso 2º, na sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. São os casos onde o advogado privado demonstra a necessidade de realmente intimar. 3. Figurar no rol de testemunha servidor público militar, hipótese em que o juiz requisitará chefe da repartição ao comandante do corpo em que servir. Hipótese 4, inciso 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público. Aqui está, toda vez que a testemunha for arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, aí elas serão intimadas pessoalmente. Descendo mais um pouquinho aqui agora, nós temos o nosso tópico 2.1, que é as hipóteses onde o MP vai atuar como fiscal da lei, ou seja, com custos legis. São hipóteses que estão previstas no artigo 178. E quais são as hipóteses de atuação? São 5 hipóteses basicamente. Vamos olhar aqui o 188. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, e nos processos em que envolvam interesse público ou social. Toda vez que houver interesse público ou social, mesmo que interesse público ou social seja um pouco mais complicado de caracterizar no processo. Não difícil de caracterizar, mas existem alguns casos, existem algumas polêmicas segundo a doutrina de casos que seriam e casos que não seriam. Toda vez que houver interesse de incapaz e toda vez que houver litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Antigamente, no antigo Código de Processo Civil, no anterior, de 78, não existia essa hipótese de terra urbana, agora já está tendo isso. Então, antigamente era só no rural. O MP atuava em todos os processos do Estado e pessoal, divórcios, mudança de nome. Antigamente, o MP atuava em todos os processos de Estado e pessoas, como divórcios. Outro exemplo que eu citei aqui: toda vez que uma pessoa fosse mudar de nome, o MP obrigatoriamente teria de participar, porque estava estipulado no antigo Código de Processo Civil. Isso gerava muitos atrasos, porque não eram situações extrema urgência para ele fiscalizar como fiscal da lei. Agora deixou muito claro todas as hipóteses que houver envolvido incapazes. Então aqui outro tópico aqui: quem define quando o MP vai atuar? Então existe uma discussão doutrinária e basicamente existem 3 correntes. A primeira corrente fala que o MP mesmo vai decidir quando ele atuará. A segunda corrente vai ser determinada pelo juiz, o juiz vai determinar quando o MP vai atuar. E a terceira, que é a mais acolhida pelos doutrinadores, que é o MP e o juiz. Eles ambos vão determinar quais são as hipóteses aqui. Por exemplo, nessas hipóteses de interesse público e interesse social, ambos juntamente vão decidir então as hipóteses que ele atuará onde cabe ou não a sua atuação como fiscal da lei, ou custos legis.
tópico letra C aqui do item 2.2, impedimento e suspensão dos membros do Ministério Público, que está no 148 e fala o seguinte, parágrafo 1º, lembra aquelas hipóteses que eu ensinei na aula passada, quem não assistiu na aula passada, eu expliquei aqui sobre alguns casos que modificaram e sobre o juiz, a figura do juiz dentro do novo CPC. E nós vimos aqui as figuras de atuação onde existia suspensão ou impedimento do juiz. E o que acontece é que as causas de impedimento para os membros do Ministério Público se aplicam também àquelas causas de impedimento e suspensão para o juiz. Então, o artigo 148, parágrafo 1º, determina que a parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspensão, em petição fundamentada, devidamente instruído na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. E o 148 fala o seguinte, aplica-se os motivos de impedimento e de suspensão aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais no processo. Ou seja, todas aquelas causas que nós vimos aqui do 145 e do 144, que são as causas de impedimento e de suspensão aplicadas ao juiz, vão se aplicar também aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, peritos, todos esses que determinam aqui pelo 148 vão estar sujeitos àquelas mesmas causas de suspensão e de impedimento. Continuando aqui, existem algumas prerrogativas, nós vimos aqui atrás, prerrogativas, deixa eu arrumar o slide, nós vimos algumas prerrogativas processuais, e existem outras prerrogativas processuais do MP atuando como fiscal da lei também. Nós vimos algumas prerrogativas do MP atuando como parte. Existem mais prerrogativas do MP atuando como fiscal da lei. Ele vai ter direito, ele vai ter mais direitos. Aqui no quadrinho que eu desenhei para vocês, que eu fiz aqui, eu acho que esse modelo aqui, eu tirei esse quadrinho da internet quando eu estava estudando, na verdade, esse quadrinho eu não fiz. Eu tirei esse modelo da internet, achei ele muito bom e eu aproveitei ela dessa mesma forma, porque eu estou estudando, essas aulas eu estou estudando e eu passo conhecimento para vocês de forma que eu estou revisando também. Então o que acontece? As prerrogativas do MP atuando como parte, vai ser todas aquelas que nós vimos de 1 a 5. Agora as suas prerrogativas atuando como fiscal da lei, vai ser todas aquelas 5 modalidades que nós vimos, ou seja, quais foram elas? A de intimação, vista pessoal, a de prazo em dobro também, a de isenção no pagamento das despesas, a isenção no pagamento de honorários, a intimação pessoal das suas testemunhas. Como fiscal da lei, ele vai ter essas mesmas prerrogativas, mas ele vai ter mais algumas prerrogativas. E a primeira é aqui a vista depois das partes. Como ele está sendo fiscal da lei, custos legis, todas as vezes que as partes tiverem vista dos autos, ele vai ter o direito de ter vista dos autos depois das partes. Isso está no 179, no inciso 1º, e determina o seguinte, 179, inciso 1º, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos processuais. Outra prerrogativa, possibilidade de produção de provas e requisição de medidas processuais pertinentes. Isso já é no inciso 2º do 179. Poderá produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer. Ele poderá recorrer daquela decisão mesmo como fiscal da lei, mesmo não sendo uma parte. Prerrogativa 8ª, arguição de incompetência. Ele pode, com custos legis, arguir a incompetência do juízo. 9ª prerrogativa, direito de recorrer. Isso está no 179 e inciso 2º, que a gente já leu aqui, que ele tem o direito de recorrer mesmo com custos legis. E por fim, nós temos a prerrogativa de número 10, a 10ª prerrogativa, que é a nulidade pela não intimação. Só que, por exemplo, isso está no 277 do novo Código de Processo Civil, que toda vez que o Ministério Público não for intimado, ele tinha o dever de ser intimado, isso vai gerar vai gerar uma anulação. Só que só gerará essa anulação se houver prejuízo para a parte. Por exemplo, é uma ação de incapaz.
o membro do Ministério Público não foi intimado e o incapaz ficou prejudicado. Então vai haver uma ação daquela decisão, daquele ato processual. Porém, citamos que nesse ato que ele deveria ser intimado, o incapaz ganhou a ação. Então, nesse caso, não houve prejuízo. Então, nesse caso, não vai haver a nulidade pela sua falta de intimação. Isso está no 277 do novo CPC, que fala assim, das nulidades, né? O título 2 e o título 3 das nulidades. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Ou seja, deveria acontecer a nulidade. Só que a parte não ficou prejudicada. Mesmo assim, então, não vai acontecer esse anulamento. É só quando houver, então, prejudicialidade para a parte. Uma última coisa que faltou eu falar, que é sobre o ingresso na carreira de Ministério Público, que se dá através de concurso público, de provas e títulos. O mesmo vale, eu esqueci de falar na última aula, para magistratura, porque é bom a gente falar todas as informações, porque uma pessoa que talvez tenha interesse de começar nos estudos jurídicos não tem esse conhecimento. Então, para você ser juiz hoje, para você ser promotor de justiça de carreira dentro do Ministério Público, você precisa ser bacharel em Direito, bacharel em Direito, ter 3 anos comprovados de prática jurídica. Dentro de prática jurídica, nós podemos colocar como advocacia, conta como prática jurídica, ser assessor conta como prática jurídica, algumas pós-graduações contam como prática jurídica. Então precisa ter 3 anos comprovados de prática jurídica, fazer a prova e prestar concurso público. E vai ter também, nessa fase do concurso público, vai ter também a prova de títulos, que é justamente, conta ali nessa prova de títulos, mestrado, doutorado, pós-graduações, onde a pós-graduação tem peso 0,1, o mestrado tem peso 0,2 e o doutorado peso 0,3. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre os membros do Ministério Público. Eu não sei se ficou faltando falar algum artigo. O 181 eu não falei. 181 fala o seguinte: o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Então ele tem a responsabilidade também se agir com dolo ou com fraude. Então eu vou encerrar essa aula aqui. Na próxima aula eu estava pensando em fazer mais uma aula para a advocacia pública e outra para a defensoria pública. Mas eu percebi que quando eu estava estudando esses 2 institutos, eu confundia bastante a defensoria pública com a advocacia pública. Então é por isso que a próxima aula eu vou fazer apenas uma aula, mesmo que ela fique um pouquinho mais extensa, mas fazendo essas aulas de forma comparativa, para a gente diferenciar e nunca mais confundir a defensoria pública com a advocacia pública. Então é isso aí, até o próximo vídeo.